E a mãe e o pai da Jéssica foram lá experimentar um bolo que ela tinha feito e disseram realmente isso está bom demais, uma delícia. E perguntaram desde quando Jéssica está começando a fazer essas coisas. E ela disse que havia emprestado um livro de receita da biblioteca da escola e que estava testando essas receitas. E eles se olharam lá, o pai com a mãe, e falaram que era para ela testar mais dessas coisas que eles iriam acrescentar no restaurante como sobremesas. E a irmã da Jéssica disse: como assim? E o pai dela disse: se nós colocarmos isso, podemos conseguir bem mais dinheiro, colocar mais coisas no cardápio que pode fazer a gente ganhar mais. E ela se acalmou mais, a irmã da Jéssica. E a Jéssica disse que está com um livro lá. E falaram que era para ela testar mais e fazer mais coisas que queriam ver o que eles iriam colocar lá. E colocaram ela para cozinhar e fazer lá as receitas, cada uma. E ela ficou fazendo lá um bom tempo. E ela terminou várias lá. Daí foram experimentando e disseram que eles podem calcular o valor e colocar um pouco mais alto, já que são sobremesas boas demais. E falaram para a Jéssica fazer uma lista de tudo que iria precisar para fazer isso, porque eles iriam conseguir para começar a acrescentar no restaurante, iriam atualizar o cardápio. E ela disse que faria e subiu para cima. E a Marciele perguntou, então quer dizer que agora ela vai receber uma atenção especial por isso? E a mãe dela disse que com isso aqui eles poderiam ganhar bem mais dinheiro, não tem nada a ver com pensão nem nada para Jéssica. Ela é nossa mão de obra gratuita e bem mais útil. E Marciele acabou subindo pro quarto dela, meio irritada. E a Jéssica foi fazer a lista do que precisava. E ela terminou lá e deu pros pais dela. E ela foi dormir. E no dia seguinte, quando ela saiu para ir para a escola, ela acabou encontrando João. Enquanto eles iam correndo um pouco, ela contou o que aconteceu. E João disse: viu só? Parece que algo que você fez está sendo útil. E ela falou também sobre o que a Marciele estava falando e o que a mãe dela falou sobre atenção. E o João disse: não se preocupa com isso. Agora, pelo menos, você está começando a progredir bem mais. Você vai ter uma chance de começar a testar essas novas coisas. E Jéssica disse que até que gostou de poder ser útil para mais alguma coisa. E ela vai começar a testar mais esses talentos dela. E chegaram na escola e João acabou se despedindo dela. E quando ela chegou lá na escola, viu várias pessoas olhando para ela. E ela estranhou e foi para a sala. Quando ela se sentou, o diretor apareceu na porta e disse para a Jéssica que era para ela acompanhar ele. E ela foi, meio preocupada sobre o que era que ele queria falar. E quando ela chegou na sala dele, ele falou que tem provas na cantina da escola e que ela acabou fazendo uma vandalização por lá. E mostraram lá o que aconteceu, de várias coisas que foram jogadas por lá, na cozinha, e tudo bagunçado. E viram provas de objetos dela por lá, e coisas dela. E ela disse que não havia feito isso, que ela nem sequer passa quase por lá. Mas o diretor disse que, segundo mais denúncias anônimas que ouvimos, você sumiu em alguns horários esses dias. E a prova coincidem bem. E a Jéssica tentou explicar que ela estava em um outro lugar, numa biblioteca, só que o diretor não quis escutar e disse que ela seria colocada para trabalhar na cantina, já que dizem que ela é uma ótima cozinheira, para poder compensar o que ela fez. E ela perguntou se por acaso isso era legal, e o diretor disse, batendo na mesa: não discuta comigo, só faz o que eu te falei, e nada disso vai ser contado para os seus pais. E ela ficou com medo e disse que iria fazer. E ela foi mandada para a cantina da escola para trabalhar lá fazendo a merenda dos alunos. E quando chegou lá, a mulher que trabalhava lá disse: agora que você chegou, pode ir fazendo tudo isso aqui. E colocou lá uma lista do que era para ela fazer. E ela tem algo urgente para fazer no momento. E saiu, deixou sozinha ela lá. E ela resolveu fazer o que pediram lá. E acabou acrescentando alguns ingredientes que ela conhecia bem do restaurante dela, usando as técnicas de cozinhar dela mesmo. E conseguiu aprontar várias coisas por lá. E depois que acabou tudo, ela foi servindo tudo nos pratos, até que chegou a hora do recreio. E os alunos, quando chegaram por lá,
viram a Jéssica e disseram, olha só quem virou a tia da cantina. Ela provavelmente vai acabar que nem a Cristiane, velha, sozinha, e servindo comida para várias crianças, já que ela não pôde ter filho, por nunca ter tido um marido. E os pessoal começaram a rir lá, e tá tirando foto lá da Jéssica. E teve um lá que ficou falando, olha só pessoal, a gororoba que ela fez. E teve um que passou lá e disse, na verdade isso não se parece nada com o que a Cristiane faz, parece ser comida de outro nível. E ele tá dizendo lá o cara do prato que ele que não vai experimentar isso, vai que ela colocou alguma coisa aí, a gente não sabe, dizem que ela é meio doida da cabeça, e começaram a rir lá. Daí teve uma garota que chegou lá e começou a brigar com o namorado dela, dizendo que ele diz que saiu com uma amiga dele, que gostava muito dele, e ele disse que era só na amizade, eles não tinham nada, e daí ela ficou com raiva e pegou um pedaço de comida, acabou jogando na cara dele, e ele disse que não era nada demais e acabou lambendo que caiu na cara dele. E ele disse, isso tá delicioso demais, eu não acredito que é tão bom. E acabou limpando a cara dele e foi experimentar o que tinha no prato. E disseram, gente, isso aqui é comida de outro nível. É incrível demais o sabor. E o pessoal foi experimentar e disseram que realmente está melhor do que o que a Cristiane fez todos esses anos. E o pessoal começou a chegar lá mais para experimentar. E disseram, nossa, e foram lá com a Jéssica e disseram, você tem talento. Essa comida realmente é a melhor que a gente já provou. E Jéssica estava só lá servindo e meio constrangida com tanto elogio. E a irmã dela apareceu por lá e pegou o celular junto com a amiga dela. Começaram a tirar foto, colocando lá escrito a nova tia da cantina. E passou lá, umas pessoas disseram para Maciel, porque você não nos contou que sua irmã cozinhava tão bem, ela que cozinha no restaurante. Então eu já vou ir lá essa tarde. Agora eu fiquei muito afim de experimentar mais esses pratos. Tá realmente uma delícia. E a Maciel perguntou como assim? O que não estão rindo dela? E teve um que passou lá e disse, eles estavam no começo, mas aí o cara experimentou e não consegue parar mais de comer. Se ela começar a cozinhar aqui constantemente, a gente vai engordar. Isso realmente é muito bom. E Marciele começou a ficar com raiva e saiu de lá. E Jéssica continuou lá servindo cada um. Cada vez mais os alunos comendo e pedindo para repetir. Até que Cristiane voltou e foi ver o que está acontecendo. E viram que os alunos estavam elogiando mais a Jéssica por causa da comida dela. E a Cristiane ficou com raiva e disse, já chega. Só dessa vez você vai ficar aqui. Você não volta mais para cozinhar aqui. E os alunos disseram, o que é isso, Cristiane? Só porque a comida dela é melhor do que a sua. Ficou com ciúme e inveja. E a Cristiane ficou com raiva. E disse, calem a boca todos vocês. E acabou a hora da merenda e a Cristiane botou a Jéssica de lá. Disse, você não volta mais aqui. E Jéssica acabou voltando para a aula. E o professor não falou nada quando viu ela entrando. E alguns alunos, quando viram, bateram palma para ela. Disseram, você realmente tem talento. E ela se sentou meio constrangida e seguiu a aula até que ela acabou e ela saiu às pressas. E quando chegou meio longe da escola, viu João. E quando ele se aproximou, ela começou a chorar e disse que ele não vai acreditar o que aconteceu com ela hoje. E foi andando, meio chorando junto dele. E quando ele acabou de ouvir, ele disse, parece que as coisas estão mudando para você. E a Jéssica disse que ela ainda não consegue acreditar no que aconteceu. E o João disse, parece que quem tentou te prejudicar acabou te ajudando a crescer mais. E Jéssica disse que foi. Agora ela nem sequer pensou mais em quem será que foi que fez aquilo. Mas parece que não importa mais. E João disse, continua sendo o que você é. Você já viu quanto talento você pode ter e você pode aprimorar ainda mais isso. E ela disse obrigado. E ela chegou na casa dela, se trocou e foi indo correndo pro restaurante junto com o João, aos poucos. E quando chegaram perto, ele se despediu dela e foi embora. E quando ela entrou, viu várias pessoas da escola dela por lá. E disseram, chegou a chefe.